sou Elaine Mandarino, Head de Comunicação e Marketing da Logistic, e dando continuidade às Mulheres na Logística para o Conexão Logistic, hoje a gente recebe a Tatiana Sadek, diretora de Logística da Unilever. Oi, Tatiana, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Elaine. Boa tarde para você. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar podendo conversar aqui com você. Conta um pouquinho para a gente da sua história, como você entrou nesse setor, como é atuar no setor logístico. Vamos lá. Então, eu na verdade, assim, eu comecei minha carreira, sou formada em engenharia de produção, e eu comecei minha carreira como trainee do Unibanco. E eu falo que eu fui parar na logística quase que por acidente, né? Porque durante o programa de trainee, a gente tinha a oportunidade de conhecer várias áreas do banco. E como parte do programa de trainee, tinha ali também um momento em que a gente podia conversar com alguns VPs, com alguns heads do banco. E aí, num desses almoços que a gente tinha, o Geraldo Travalha, que era o VP da parte do corporativo, ele fez essa provocação. Falou, quem que é engenheiro aqui? Tinha eu e mais duas pessoas que éramos engenheiras. E aí ele falou assim, e aí, ninguém vai vir para a logística? O que vocês têm contra a logística, né? E aquilo me bateu uma curiosidade. Eu falei, deixa eu entender o que faz a logística do banco, porque é muito fácil da gente entender o que faz a logística de uma empresa de comércio eletrônico. Entrega o produto. Mas quando a gente para pensar o que faz a logística do banco, muitas vezes a gente fica assim, mas o que faz, né? Então, a logística do banco, ela é responsável por fabricar, entregar toda a parte de talão, cartão, a parte de numerário, né? Então, a parte de logística interna. Então, a logística do banco é uma área muito rica. E aí eu fui para conhecer e me apaixonei, né? Então, eu comecei ali primeiro como trainee, depois como analista. E aí eu fui conhecendo a logística, fui me apaixonando pela logística. Fiquei 7 anos no Unibanco, dentro da área de logística. Passei ali por diversas áreas, cheguei a ter uma passagem, inclusive, pela controladoria do Unibanco, voltado para a logística. Então, eu fui para a área financeira, mas voltado, atendendo a logística, controlando ali todas as contas da logística. Depois do Unibanco, eu fiz uma pausa na minha carreira, eu fui mãe. E aí, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu acho que eu passei por um momento que muitas mães passam, que é a dúvida de eu estou sendo boa mãe, eu estou sendo boa profissional. E aí eu senti que era o momento de eu cuidar um pouquinho de mim e eu decidi abrir um negócio. Então, fui abrir uma lavanderia junto com meu marido. Meu marido trabalhava no banco também. E aí fui abrir essa lavanderia, fui empreender. E eu falo assim, empreender no Brasil é muito difícil, eu admiro demais os empreendedores do Brasil. Ficamos ali com a lavanderia aberta uns 3 anos, mas era muito difícil e eu decidi voltar para o mercado de trabalho depois que eu tive o meu segundo filho. E aí eu fui trabalhar na Via Varejo, que é dona das marcas, né, Casas Bahia e Ponto Frio. E foi uma experiência incrível trabalhar na Via. Né? Eu entrei na Via Varejo com toda a parte de negociação da parte de fretes. Nunca tinha negociado na minha vida e fui negociar frete. E foi uma experiência muito rica, muito especial. E aí, dentro da Via Varejo, eu passei por diversas áreas. Passei pela área de transporte, passei pela área de estratégia logística, que cuidava ali de toda a parte dos projetos, cuidava ali da parte um pouco mais já transformacional da logística, então, dando início ali a projetos como o Ship from Store. Então, foi bastante interessante essa minha passagem pela Via Varejo. Fiz parte da sinergia da Via Varejo com a Nova. Então, foram momentos ali muito especiais. Depois disso, eu fui convidada aí para o Carrefour. Carrefour para criar uma área de estratégia dentro do Carrefour. Mas acabei indo para uma área que, para mim, foi uma área muito especial, que eu tenho o maior carinho por ela, que foi a minha passagem como head de logística do e-commerce, tanto da parte de alimentar quanto de não alimentar para o Carrefour. Fiquei aproximadamente 1 ano e meio nessa posição, quando recebi o convite para vir para a Unilever, onde eu estou hoje, faz 11 meses que eu estou aqui na Unilever, como diretora sênior de estratégia para a Latam, que também é uma experiência muito incrível, onde eu estou tendo a oportunidade de conhecer outras logísticas que não só a do Brasil. Né? Então, eu já tinha uma experiência bastante grande com a logística do Brasil e agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer a logística da América Latina, do México, da Argentina, do Chile.
que é bastante diferente de como a gente faz logística aqui no Brasil, mas que está sendo muito bacana, muito especial também. Que legal, Caetano. Então, você construiu a sua carreira dentro do setor logístico. A gente sabe que o setor logístico é um setor onde predomina o trabalho masculino, né? A maioria dos representantes são homens. Quais foram os maiores desafios que você teve ao longo da sua carreira? Olha, eu posso dizer, Elaine, assim, eu nunca senti, para não dizer que nunca, eu acho que deve ter tido 2, 3 momentos ali em que eu me senti menos por ser mulher, né? Senti ali um olhar diferente, um olhar de dúvida por ser mulher, principalmente quando eu estava na minha função de negociação de transporte na Via Varejo, onde eu tinha que negociar com homens de transportadoras, e eles olhavam para mim com aquele olhar de por que uma mulher está vindo negociar comigo, né? Do ponto de vista de pares, de chefes, de pessoas que me cercavam, eu nunca senti isso. Mas eu sempre falo, e uma vez teve um evento na Via que foi muito interessante, que me perguntaram isso, assim, como é ser mulher no mercado tipicamente masculino? E eu nunca tinha parado para pensar quanto isso é disruptivo, quanto isso vence barreiras. Porque eu sempre acreditei que quando você tem paixão pelo que você faz, quando você coloca amor no que você faz, o resultado do teu trabalho aparece. E aí as pessoas passam a te ver não como uma mulher, não como um homem, mas sim como um profissional. Mas, sem dúvida, ainda há, né, eu não vou dizer que é um preconceito, porque eu acho que seria muito pesado dizer que é um preconceito, mas eu acho que ainda há um pouco de dúvida se a mulher ela tem tanta condição de tocar um mercado que ele é tipicamente masculino. Mas eu vejo que isso, ao longo dos últimos anos, evoluiu muito. A gente conseguiu vencer muitas barreiras. Hoje tem mulheres incríveis dentro da logística que fazem muito bem o seu trabalho, que têm um ótimo reconhecimento. E eu acho que a gente vem aumentando com o passar do tempo esse reconhecimento, esse valor da mulher dentro do mercado de logística, o que é muito bacana, o que é muito importante para a gente. Pelo que você está me falando, eu acho que você tem mais bagagem positiva do que uma bagagem negativa. Então, durante esses anos, o que você pode dizer? Qual foi a sua maior conquista nessa área? Olha, sem dúvida, a minha maior conquista foi quando eu fui head de logística do e-commerce do Carrefour, em que a gente passou por uma Black Friday, primeiro no ano de 2019, que foi desastrosa, né? E eu acho que ela foi desastrosa por vários motivos. Eu acho que faltou um pouco de planejamento, faltou planejamento integrado, tivemos problemas com TI, tivemos um monte de coisa. Eu acho que as coisas não acontecem por um único momento. Mas o ano de 2020 a gente se preparou absurdamente. Eu tinha uma equipe que ela era uma equipe bastante masculina, tinha ali algumas mulheres, mas era uma equipe bastante masculina. O meu provedor, né, o meu 3PL dentro dos centros de distribuição, o meu contato era um contato masculino, então eu fazia muitas reuniões que eu achava assim, até engraçado, né, porque era eu e um monte de homem na sala de reunião, mas onde havia muito respeito, né, tanto deles em relação a mim, como a mim em relação a eles, pelos profissionais bons que nós éramos. E aí a gente foi, durante todo o ano de 2020, construindo um planejamento. Eu brincava que a gente tinha plano A, plano B, plano C, plano D, a gente tinha todos os planos possíveis. E a gente conseguiu entregar uma Black Friday no ano de 2020 com 98% de entrega no prazo. E eu falo que foi uma grande conquista, porque só quem passou por Black Friday sabe, né, o frio na barriga que se dá, sabe como é difícil, né, a gente poder encantar o cliente. É um momento em que o cliente, por mais que ele entenda que pode ter ali um prazo dilatado, por ser uma Black Friday, ele quer receber o quanto antes, e quando você consegue surpreender o cliente, isso é muito incrível, isso é muito fantástico. A gente procurou colocar muito o cliente no centro das decisões em todo momento que a gente estava fazendo planejamento, porque eu acho que isso é uma tendência de logística. E a gente conseguiu, né? Então, quando a gente chegou ali no final, que a gente viu que tinha dado tudo certo, foi sem dúvida uma maior conquista da minha carreira. Eu tenho o maior orgulho de ter feito a Black Friday de 2020 no Carrefour. E foi um ano mais desafiador, porque foi um ano de pandemia, né? Então, enquanto todo mundo estava comprando, as compras online cresceram absurdamente, o e-commerce bateu todos os recordes, o setor logístico ficou super sobrecarregado.
Então, um resultado desse realmente merece palmas, né? Porque conseguir cumprir metas num ano que ninguém esperava, né? Acontecer o que aconteceu, onde o consumo, né, eletrônico cresceu muito, realmente é uma grande conquista, Luciana. E eu falo assim que antes da Black mesmo, a gente teve a Black do início da pandemia, né? Porque, de fato, ali era um momento em que a gente cresceu 5 vezes o nosso faturamento de uma hora para outra. E eu acho que o que prevaleceu ali foi muito força de vontade, foi muito trabalho em equipe, foi de fato a gente poder parar para pensar e naquele momento, acho que é muito bacana, porque para uma Black Friday tradicional, você se planeja, né? Você vai lá, você faz todo um planejamento de demanda, você coloca mais transportadores, você prepara a tua quantidade de recursos para poder entregar. Antes, no momento da pandemia, a gente não teve isso, né? Assim, a gente precisou ali de uma hora para outra fazer as coisas acontecerem. Também foi muito bacana, foi muito legal, principalmente na parte do alimentar, né? Porque quando teve o início da pandemia, o não alimentar, é lógico que ele cresceu, mas ele cresceu menos proporcionalmente do que o setor alimentar do e-commerce, porque as pessoas se trancaram em casa e elas queriam receber as compras em casa, né? Então, aquele momento também foi bastante interessante, bastante desafiador e com uma conquista muito importante da gente continuar. Eu lembro que na época da pandemia, no auge da pandemia, boa parte dos competidores do Carrefour faziam entregas, prometiam suas entregas ali em 10 dias, 12 dias, e a gente conseguiu manter no auge da pandemia 5 dias, que também foi uma conquista super importante para a gente e que a gente conseguiu satisfazer os nossos clientes, não deixar com que os nossos clientes ficassem esperando no momento que era super crítico, em que estava todo mundo com muito medo e todo mundo com muita insegurança de sair de casa. Você é um exemplo, então, para as mulheres no setor logístico. O que você espera, né, nesses próximos anos para o setor e para as mulheres? Agora a gente está passando por um outro momento delicado, né? A gente está passando por uma guerra, né? Tudo bem que não é diretamente aqui no Brasil, mas é na Europa, e isso afeta a logística. Como que você vê isso também? Eu vejo que o maior impacto direto que a gente tem aqui da guerra nesse momento, né, ainda não está nos afetando diretamente, mas seguramente vai chegar esse momento que vai ser o preço do petróleo e, consequentemente, o custo do diesel. E quando aumenta o custo do diesel, a logística é altamente impactada, né? Então, de fato, é um momento desafiador, é um momento em que a gente precisa se preparar para isso. Eu vejo que a logística, Elaine, ela vem se transformando demais ao longo do tempo, né? Então, se a gente volta ali atrás e a gente para pensar como que era feita a logística antigamente ela era feita com muitos caminhões fechados, né? Então você ia lá, você tinha muito pouco entrega em domicílio, e hoje você vê aí, principalmente com a chegada do e-commerce, a necessidade de fato, você ter uma logística muito mais ágil, muito mais disruptiva e que atende o cliente de uma maneira diferente. E para se preparar para isso, além de você preparar toda a tua parte de transporte, com embarques mais rápidos, com motos, com entregas muito mais ágeis, você também precisa preparar muito bem o seu warehouse, né? Então, você precisa ali conseguir preparar o teu centro de distribuição para que, de fato, quando um pedido chegar, você consiga preparar ele o mais rápido possível e fazer a sua entrega o mais rápido possível. Então, com isso, você começa a sentir uma necessidade de você colocar digitalização, de você colocar automação, de fato, a gente ir para o que todo mundo chama ali de logística 4.0, logística 5.0. Então, a logística, ela vem se transformando. Eu acho que o que a mulher, ela adiciona muito nisso, eu acho que a mulher ela é muito detalhista, não que os homens não sejam, mas eu acho que a mulher, ela carrega muito isso dentro dela. Eu acho que boa parte das mulheres que eu vejo da logística, ela tem um espírito perfeccionista, talvez porque no passado a gente era muito mais cobrado de mostrar muito mais valor. Então, eu acho que, de fato, a gente buscou esse elemento para que a gente trouxesse uma agregação de valor diferente. E eu acho que, com isso, hoje as mulheres elas conseguem somar muito para a logística. Não é à toa que o mercado para as mulheres dentro da logística, hoje ele é muito aquecido. As empresas buscam muito as mulheres. Eu não acho que isso está somente relacionado à diversidade, que sim, hoje as empresas elas têm ali as suas metas de alavancar mais
as mulheres na liderança, mas eu vejo que a procura por mulher não está somente relacionada ao fato de você ter uma igualdade, ter um equilíbrio entre os gêneros. Está sim, porque a mulher ela agrega um valor importante, um valor diferenciado nessa questão em que ela é mais detalhista, ela é mais perfeccionista e ela procura olhar um pouco de maneira mais end-to-end, talvez, do que os homens. Eu acho que nisso os homens agora, eles não estou desmerecendo eles, porque eu acho que, como eu disse, né, eu acho que independente do gênero, o importante é o amor que você coloca, a garra, é a força de vontade que você coloca dentro do teu trabalho, mas eu acho que sim, as mulheres, elas têm, né? Os próprios homens reconhecem que a gente tem uma capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, e eu acho que isso dentro da logística ajuda bastante. Eu acho que a gente foi treinada para ser assim, né? Tatiana, você que eu te considero, né? E eu acho que muita gente que está ouvindo aqui é uma pessoa que inspira, né? Inspira novos desafios, inspira novas conquistas. Então, qual é a mensagem que você pode deixar para a gente terminar aqui? Para as meninas que estão ouvindo aqui, que pensam em entrar no setor logístico, que mensagem você pode passar para elas? Olha, a mensagem que eu passaria é entre. O mercado logístico é um mercado que ele está de portas abertas para as mulheres, é um mercado fascinante, é um mercado, sim, que durante muito tempo ele foi predominantemente masculino, mas que as mulheres estão encontrando a oportunidade e que principalmente vocês pensem que quando vocês colocarem amor, quando vocês colocarem garra naquilo que vocês estiverem fazendo, o resultado vai ser bom. Faz a sua parte e acredita que as coisas vão dar certo e vai dar certo. Eu posso dizer que eu consegui tudo que eu consegui, porque antes de mais nada, eu fiz a minha parte. Eu coloquei amor, eu coloquei paixão, eu fui atrás, eu estudei, eu me especializei e eu consegui esse lugar. Então, assim, por mais, como você fala, eu agradeço, Elaine, que eu sou inspiração e que eu sou um exemplo, eu acho que o maior exemplo que eu gostaria de deixar é acredite. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz, porque se você acreditar que você é capaz, você vai conseguir e você vai ser tão brilhante ou mais do que muitos dos homens nesta posição. Nossa, eu acho que o nosso bate-papo está ótimo. Se eu pudesse ficar aqui conversando com você sobre diversos assuntos durante horas. Eu queria te agradecer, Tatiana, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Realmente, eu te acho uma pessoa inspiradora. Tudo que você contou, toda a história que você construiu, é suave, é agradável, é boa de ouvir, entendeu? Não tem aquele ranço que às vezes que a gente escuta, que isso foi difícil, que eu tive que passar por isso. Não, realmente, eu acho que a gente tem que levar as coisas de uma forma mais suave, acreditando na gente. Você é um exemplo sobre isso. Queria te agradecer, te convidar para vir visitar a gente na Logistic em Joinville, vai acontecer nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Se você tiver um tempinho, passar por lá para ver a gente. Foi um prazer, queria te agradecer mais uma vez e a gente ainda vai se falar com certeza. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço a oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história, ainda mais nesse mês super especial que é o mês das mulheres, no Dia das Mulheres aqui que a gente... Pois é! Então, eu só tenho a agradecer o convite, a oportunidade, que eu possa levar um pouquinho de inspiração para as mulheres da logística e que a gente continue trilhando esse caminho que é muito bonito e que a gente consiga sempre, sempre, sempre encantar as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada.